Mas eu gostaria nesta manhã, queridos, de dar continuidade aqui àquilo que eu vejo que esse culto é um culto para reconhecer a bondade, a glória, a honra a Deus. Nós iniciamos um novo mês de maio, um mês muito especial. Eu não vou falar especificamente sobre esse ponto hoje, mas o mês de maio ele leva o número 5, e o número 5 ele tem quando a gente olha no alfabeto alfabeto hebraico, o número 5 ele representa algo muito significativo. Ele significa graça. E nós não vamos entrar nessa questão hoje ainda especificamente, mas durante esse mês queremos compartilhar um pouco sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre um tema que é ativando o favor de Deus. Ativando o favor de Deus. Eu gostaria que hoje, queridos, dar essa abertura sobre esse tema, e eu quero que você feche os seus olhos juntamente comigo, e nós vamos fazer uma oração por isso. Querido Espírito Santo, nós precisamos muito do seu favor e da sua graça, que nesta manhã, neste primeiro culto do mês de maio, aqui em São José dos Campos, ele seja, Senhor, um culto em que nós possamos reconhecer durante este mês o teu favor e a tua graça. Como é importante, Senhor, receber a aceitação, a mercê de Deus. Receber, Senhor, o favor do Senhor e a graça do Senhor é algo que na Bíblia nós vemos vários homens alcançando, mas por trás de tudo isso, esses homens e mulheres, para alcançar o teu favor e a tua graça, nós vemos, Senhor, algumas atitudes que eles precisaram fazer para que eles pudessem ser alcançados com o teu favor e com a tua graça. Que neste mês de maio nós possamos entender, reconhecer o que significa, Senhor, ser alcançado com o teu favor e com a tua graça. Nós, Senhor, não éramos merecedores, e hoje nós fomos alcançados com o favor e com a graça de Deus. Que este mês de maio, Senhor, seja um mês que a compreensão a esse assunto possa fazer com que a gente mude as nossas ações, atitudes, e uma cultura, Senhor, seja estabelecida dentro das nossas vidas, na nossa casa, no nosso ministério, entendendo o que é o favor e a graça. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Favor, graça de Deus. Nós queremos compartilhar sobre isso durante este mês de maio. O que alcançar esse favor de Deus? Bom, como Igreja Nacional, Senhor Jesus Cristo, aqui, Família de Aliança, em São José dos Campos, todos nós sabemos que desde o início do ano, desde janeiro até dezembro deste ano, nós estamos vivendo, desfrutando do ano do estabelecimento do governo. O ano do estabelecimento do governo. Cremos que este ano, queridos, Deus está fazendo algo novo, diferente, algo que aparentemente talvez a gente não esteja compreendendo e nem vendo na totalidade o que está acontecendo, mas eu creio no meu espírito, e eu creio no contexto espiritual, que algo está acontecendo, que o Espírito Santo está se movendo, e nós tomamos, desde o início deste ano, como base as 12 tribos de Israel, e neste mês de maio, nós traremos o 5º filho. Nós estamos indo por ordem. Se a gente olhar para o calendário bíblico judaico, vocês vão perceber que cada mês é associado com um dos filhos, com uma das tribos de Israel. Não é isso especificamente que nós estamos fazendo aqui, porque esse mês, na verdade, o mês, eu acho que é Elul, se eu não me engano, ele está relacionado à tribo de Issacar. Não é esse contexto que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando de acordo com a ordem de nascimento dos filhos de Jacó. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho, e o 5º filho de Jacó, ele se chama Dan. Dan, ele
e foi um filho que nasceu, e nós vamos entender esse contexto durante este mês, e sob a direção e rema de Deus mesmo, nós estamos declarando que este mês, queridos, ele tem algumas ações, terão algumas ações proféticas sobre as nossas vidas, especificamente nós, como eu disse, igreja local. A primeira coisa, a primeira direção que Deus nos dá neste mês, e nós vamos tomar isso como um rema, é favor e graça. Diga favor e graça. Dan foi o quinto filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel, através da sua concubina Bila, a serva dela, concubina Bila, que era a serva, na verdade, não concubina, mas a serva, vamos dizer assim, fica melhor. A serva de Raquel, Bila, ela teve um filho, o primeiro filho de Raquel, que chama Dan. E Dan, queridos, se você é daqueles como eu que gosta de anotar, tem alguns significados importantes. Dan significa juiz, justiça, significa governar ou executar juízo. Quando nós falamos, eu quis associar esse contexto, queridos, porque quando nós falamos de juízo, justiça, executar o juízo, uma linguagem jurídica, para quem é um advogado, um juiz, um desembargador, para quem é um promotor, entender isso é um pouco mais fácil para eles. Mas para nós, que às vezes não somos leigos, talvez, nesse assunto, nós conseguimos entender que juiz significa, justiça significa, executar o juízo significa, no mínimo, uma defesa, defender alguém, e alguma das partes aí, você sendo ou recebendo ou está debaixo de um juízo, significa que essa parte, ela vai ser beneficiada, vai alcançar a benevolência, ou ela vai ser prejudicada. Ou seja, eu entendo com isso que o favor e a graça de Deus vem depois de uma manifestação de um juízo sobre as nossas vidas. Após você passar por uma justiça, um exemplo, você vai ser ou justificado ou penalizado. E dentro desse contexto, eu quero ler um primeiro texto com vocês, que está em Gênesis capítulo 30, versículo 6, vai aparecer aqui no telão. Na NVI diz assim: então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e me deu um filho, por isso deu-lhe o nome de Dan. Quando Raquel disse, Deus me fez justiça, é porque Jacó já tinha tido 4 filhos, e Raquel estava lá, e o meu? Cadê meu filho? Como que eu não consigo ter filho? Quando o filho nasceu, ela disse, Deus me fez justiça. Em outras palavras, encontrei favor diante de Deus, eu alcancei graça diante do Senhor. A função dessa tribo, queridos, de Dan, ela era formada por juízes que decidiam as causas de todo o povo de Israel. Dan tinha essa função dentro das tribos de Israel. Essa é a fala da mãe Raquel quando ele nasce. Só que quando Jacó estava no leito para partir para a glória, Jacó, nós já sabemos, ele libera 12 bênçãos, uma bênção sobre cada um dos seus filhos antes de morrer. E no livro de Gênesis 49, versículo 16, também na NVI, vem a bênção de Jacó para Dan, dizendo que ele governaria sobre todas as tribos de Israel. Olha só qual foi a bênção, aí o texto diz, Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Defenderá, algumas versões diz governará, outras diz fará justiça. Fará justiça. Então Dan, querido, significa isso, juiz, justiça. Durante este mês, quero trazer alguns conceitos, queridos, do que é a gente alcançar o favor e do que é a gente estar fora do favor de Deus. Quando nós estamos debaixo do favor e da graça de Deus, o que acontece? E quando nós não temos o favor e a graça de Deus, o que também acontece?
Essa tribo tem por símbolo uma balança, como vocês viram aqui. Existe uma outra palavra lá mesmo no livro de Gênesis, capítulo 49, o versículo 16, nós lemos. Se você seguir lendo 17, você vai ver, nós não vamos colocar, mas lá fala assim, que também Dan seria como uma serpente, que pisaria o calcanhar, que morderia o calcanhar dos cavalos. Isso é num contexto de defender o povo de Israel dos inimigos que se levantavam contra o povo de Israel. Então, se você for estudar, você vai ver que na verdade existem dois símbolos. O símbolo de uma balança, que significa justiça, juízo, você vai ver isso no direito, né? Quem é formado em direito sabe muito bem. E um outro símbolo é a serpente, uma serpente dessa tribo, leva esses dois símbolos. Nós trouxemos o símbolo da balança, que já nos faz lembrar sobre isso. Eles têm uma bandeira, cada tribo leva uma bandeira, a bandeira da tribo de Dan, que na verdade o sumo sacerdote usava aqui, vamos dizer, aquelas, esqueci o nome, o peitoral. Existe um peitoral e no peitoral existe 12 pedras. Essa bandeira leva a cor da pedra chamada lechem. Lechem é um azul esverdeado, por isso que você vai ver aí nesses posts que foram criados, esse azul esverdeado, que é para a gente se lembrar dessa tribo também. Este é a primeira palavra profética para nós durante este mês. Diga favor e graça. Mas existe uma segunda direção, uma segunda palavra profética para nós vivermos durante este mês, e eu diria que isso vai ser um resgate para nós, que é criatividade e habilidade. Diga criatividade e habilidade. O que eu quero dizer com isso, queridos? Esse mês é um mês para a gente buscar da parte de Deus, e agora eu me lembrei do post que vocês vão anunciar depois sobre a reunião. Olha só, criatividade e habilidade. Por quê, pastor? Queridos, nós precisamos resgatar em Deus e buscar como filhos de Deus a criatividade espiritual. Temos que ser criativos. Em que nós podemos servir? A criatividade no reino, a criatividade na obra, a criatividade nas células, a habilidade que Deus nos deu. Como desenvolver isso? O que eu posso fazer? A habilidade, talvez, queridos, de você colocar um copo aqui. Como que eu vou pôr esse copo? Eu coloco ele sozinho, ponho um paninho embaixo, faço alguma coisa. As habilidades, a criatividade, buscar da parte de Deus isso. Por quê, pastor? Porque a tribo de Dan, ela tinha um dom artístico, um dom particularmente, queridos, eles mexiam com metais e tecidos, eles eram muito artísticos. O trabalho da tribo de Dan na casa que foi construído, no templo que foi construído, a habilidade vinha dessa tribo. Eles receberam essa graça de Deus. Eles gravavam, olha só o que essa tribo fazia, você vai saber através de quem? Eles podiam gravar, criar desenhos, modelos em todos os tipos de metais, de madeiras, de pedras. Eles eram os tecelões, os designs interiores, com todos os tipos de tecidos. Por quê? Se você já deve ter ouvido falar sobre dois homens, o primeiro chamava Aioliabe e o outro Bezalael. Esses homens, queridos, eles receberam toda a graça da parte de Deus para serem criativos no reino de Deus. Cutuca a pessoa do seu lado aí, esse mês. Dá uma cutucada assim na pessoa do seu lado, diga: esse mês vai ser despertado a sua criatividade. Sua criatividade vai ser despertada este mês. Sua habilidade. Ou seja, se você observar esses dois homens, eles foram chamados por Deus para criar toda a mobília e os acessórios do tabernáculo. Na madeira, nos metais, nos tecidos, eles tinham essa habilidade. Eles eram da tribo, esses dois homens eram da tribo de Dan. Eles eram, queridos, especialmente dotados para esculpir e tecer em muitas cores, muitas coisas lindas que aconteciam. Então esse mês vai ser um mês de você que
Diz: o que eu posso fazer? Você pode falar com o Gabriel, você pode falar com a Alana, você pode falar com o Carmine, você pode falar com eles para entrar na multimídia, para ajudar aqui na multimídia, que nós estamos precisando de ajuda. Pode falar às pessoas que estão precisando ali. Já imaginou você atrás de uma câmera? Quem aqui já imaginou você filmando um culto aqui atrás de uma câmera? Hoje é o dia de você imaginar isso. Você sabia que quem está filmando, queridos, está pregando juntamente comigo? Quem está filmando está pregando, é uau mesmo, Gabi. Quem está filmando está pregando juntamente comigo, porque eu estou aqui pregando e quem está na câmera está levando essa pregação para centenas, dezenas, milhares de pessoas lá fora. Milhares de pessoas lá fora. Quem está ali no OBS hoje, quem está ali na projeção hoje, quem está ali no som hoje, eles estão sendo usados por Deus na multimídia para que essa pregação alcance não apenas a gente através desse microfone, mas alcance centenas de outras pessoas. Hoje nós vimos aqui, eu estava olhando elas dançarem aqui, mas que tal, irmã Maria de Fátima, a senhora compor a dança junto com elas no próximo culto? Oh glória, né? A pastora Gisele é uma profeta na dança. A pastora Gisele aqui, quando pega aquelas bandeiras assim específicas, que existe um nome, eu nem sei se eu posso usar esse nome, porque existe um nome todo profético para isso, e vem aqui celebrar com a dança, está dançando. Imagina, irmã Rita, a senhora aqui no meio das meninas dançando assim, celebrando. Olha lá, a outra Rita já levantou a mão e já está de pé já para dançar. Imagina a irmã Glória, irmãos. A irmã Glória ontem estava lá no evento das mulheres, do Dia das Mães, tem já quase 100 e tantos anos, só um pouquinho menos, mas eu estou profetizando que a senhora vai chegar lá. Imagine, querido, ontem estava lá no chá, no café, na tarde, junto com as mulheres. Queridos, vai ser um mês de criatividade, pastor Miquel. Sabe, nós vamos ser criativos esse mês, buscar de Deus essa criatividade para servir ao Senhor, mas também será um mês frutífero, diga frutífero. Um mês frutífero, aliás, todos os meses precisa ser um mês frutífero, e eu quero ler um texto que a gente tem lido todos os meses, mas esse mês na NVI, que diz assim: no meio da rua principal, está em Apocalipse 22, 2, no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês, e as folhas das árvores servem para a cura das nações. Diga: esse mês eu vou dar um fruto ao Senhor. Olha o que eu disse, um fruto, só um. Aqui diz assim que a árvore da vida frutifica 12 vezes por ano, um por mês, só um. Que tal você este mês dizer assim: Senhor, eu vou dar um fruto ao Senhor, para a glória de Deus, o meu fruto eu já dei esse mês. Essa semana, acho que foi no dia 2, eu recebi aqui um dos nossos vizinhos aqui da rua, que fazia muitos anos que a gente não se conhecia, e nós temos um grupo da rua aqui, a gente tem feito um papel muito importante dentro da nossa vizinhança, eles sabem de todos os contextos aqui, eu compartilho, convido eles para ir no título de cidadão joseense, coloco a foto lá que a gente foi, e aí começa lá, agradecimento, agora a nossa rua tem um cidadão joseense, aquela coisa toda e tal, e eu aproveito tudo isso para fazer amizade. Às vezes, queridos, nós temos reuniões aqui que precisam decidir alguma coisa sobre a rua Joaquim de Moura Candelária, eu convido eles, sabe onde nós fazemos as reuniões? Aqui nas nossas salas, nas dependências da igreja. Já trouxemos nossos vizinhos várias vezes para eles estarem aqui conosco, e essa semana eu tive o privilégio de sentar com os nossos vizinhos, um deles, e o senhor, acho que é Nevicton, o nome dele, é isso mesmo, conhecido como Tony, e para a glória de Deus, ele confessou Jesus como Senhor e Salvador, entregou. Pode aplaudir ao Senhor, queridos.
Ele estaria aqui nesta manhã, mas ele cuida da mamãe e também ele tem um contexto de enfermidade que ele precisa se cuidar às vezes no meio de públicos e tudo e tal, mas ele vai estar, ele estará conosco. Esse é um mês frutífero também, então vamos relembrar, esse mês é um mês de favor e graça, criatividade, habilidade e um mês frutífero. Toma isso como rema e sairemos daqui para executar isso que Deus tem através das nossas vidas. Nós não vamos ter mais tempo, eu gostaria de entrar num contexto para a gente compartilhar sobre isso, e nós vamos entrar, queridos, na próxima semana, mas eu gostaria de ler apenas um texto com vocês, que está em Provérbios capítulo 3, nós vamos ler na NVI, na ARA, existem esses dois versículos aqui nas nossas, vocês vão ver na projeção, depois eu quero ler mais um, aqui diz assim, Provérbios 3, 4. Então, na NVI diz: então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Primeira versão na NVI diz que você terá favor e aprovação aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Na versão ARA diz assim: e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Graça. Vocês percebem que o favor e a graça, nós vamos entender isso, na verdade, praticamente é a mesma coisa. E na versão King James atualizada, essa não tem para eles colocarem a projeção, mas eu quero ler com vocês, diz assim: e assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como uma boa reputação. Nós vamos entrar, queridos, nesse mês, nesse contexto de entender o favor e a graça de Deus. Favor e graça é a mesma coisa. Quando nós olhamos na versão amplificada, a Bíblia, quando diz graça, no Novo Testamento, quer dizer favor imerecido, favor que você não merece. E nós vamos entrar, queridos, nesse âmbito de entender algumas coisas, como por exemplo, eu vou trazer aqui alguns significados para vocês verem, em 5 minutos para vocês verem. Por exemplo, se esse mês nós vamos trabalhar a graça, o favor, e você vai ver favor, graça, mercê, aceitação, nós vamos encontrar vários homens de Deus, como Noé, como Ana, mãe de Jesus. Nós vamos encontrar, Maria, mãe de Jesus, que achou graça. Nós vamos encontrar José, que achou mercê quando estava na prisão. Existem muitos pontos que nós vamos tratar durante este mês. Mas quando nós falamos de graça, existem alguns significados de graça. Por exemplo, nós podemos falar de graça e isso pode estar relacionado com a elegância, com a graciosidade de uma pessoa. Por exemplo, olha só que graça hoje está a camisa do pastor Miquel. Graciosamente ele está bem vestido, está ali. Graça é uma forma quando você, olha que graça, graciosamente como uma pessoa está. Esse é um dos sentidos, dos significados de graça. Só que também pode corresponder a características agradáveis de uma pessoa. Por exemplo, alguém que tem graça, ou seja, alguém que agrada, que atrai outras pessoas através de suas palavras, de suas atitudes. É aquela pessoa, sabe, agradável. Graça é quando você encontra uma pessoa agradável. Vamos lá, como você tem sido? Eu vou falar do primeiro ponto. Você tem sido uma pessoa graciosa? Graciosa é aquela pessoa que alguém olha para você e fala assim: uau, uau, graciosa, né? Aquela pessoa relacionada com a elegância. Elegância, queridos, não significa você vestir Gucci, uma bolsa da Gucci, né? Uma bolsa da Prada, embora se você tiver como comprar, compre, né? Uma não sei o que, mas calça, uma camisa aí toda chicosa, mas elegância está relacionado com essa graça. Às vezes a gente se veste de uma forma com roupas básicas, mas elegante. Graça.
Ou, olha só, será que você é esse tipo de pessoa, essa característica de uma pessoa agradável, uma pessoa que agrada as outras pessoas através das suas palavras, das suas atitudes? Isso também está relacionado com graça. Por exemplo, quando as pessoas chegam perto de você, elas te atraem, você as atrai ou você qual é o termo que eu uso aqui? Expulsa, repulga, repele? Repele. Qual é o tipo de, como você é visto? Como as pessoas te veem? Você é uma pessoa que agrada ou você é uma pessoa que repele o lugar onde você chega? Uma boa reflexão para a gente pensar, como é que nós somos? Como que nós temos nos comportado diante das pessoas aqui na igreja, no nosso trabalho, dentro de casa? Como que você é conhecido, como você é conhecida? E às vezes dentro da igreja é uma coisa, e às vezes em casa é outra, às vezes no trabalho é outra, aí piorou o negócio, aí complicou. Dentro da igreja a gente é uma graça, fora da igreja a gente é uma não vou falar, né? E aí, essa é um dos significados. Um outro significado, eu não sei se você é dessa época, eu sou, embora eu só completei 51 anos, mas eu sou dessa época. Aquela época que antigamente a graça correspondia ao nome de batismo de uma pessoa, ou seja, era comum perguntar para uma pessoa assim, ao invés de perguntar qual é o seu nome, perguntava assim, qual é a sua graça? Quem aqui tem alguns aqui, né? Nem o Valdir nem a Ana lembra dessas coisas, misericórdia, acho que é porque era joseense e tal, né? Não sei. Mas olha só, quantas vezes eu vi meu avô e até meu pai, por uma questão de educação, ao invés de chegar assim e perguntar qual é o seu nome, perguntava assim, qual é a sua graça? Qual a sua graça? Por educação, isso era honra, queridos, isso era um negócio assim muito, muito sério. Qual é a sua graça? Né? Então esse é um outro significado de graça. Ainda existe um outro, queridos, que são as expressões estado de graça, ou cair na graça. Alguém aqui já ouviu assim, você caiu na graça de alguém, você foi encontrado em um estado de graça. Isso remete a alguém, na verdade, que conquistou a simpatia, o favor de uma outra pessoa, ou de um grupo, ou da igreja. A pessoa caiu na graça, achou graça. Nós vamos ver isso lá no livro de Atos, que o povo caía na graça das pessoas da igreja, e todos os dias haviam gente que iam sendo salvas. Nós vamos entender isso aqui. Eu não sei se alguém já ouviu um ditado muito antigo, que diz assim, mais vale cair na graça do que ser engraçado. Não sei se você já ouviu esse ditado, mais vale cair na graça do que ser engraçado. Por quê? Tem pessoa engraçada que não cai na graça. Tem pessoa engraçada, Cris, que faz todo mundo rir, mas ela não cai na graça das pessoas. Então, mais vale cair na graça do que ser engraçado. É um ditado. É mais válido você alcançar a simpatia das pessoas, estar no estado de graça, do que você ser engraçado. Isso é um ditado muito antigo, e nós vamos estudar isso, sabe? Porque graça, na verdade, quem língua portuguesa aí for ver, graça é um substantivo, né, feminino, oriundo de um termo latim chamado gratia. Gratia significa benevolência, mercê, significa estima, significa um favor que dispensa ou recebe. Graça. E nós vamos estudar isso durante este mês, queridos. Vamos buscar o favor e a graça nesse sentido que eu acabei de ler aqui, na última, no contexto de expressões, cair na graça, estado de graça. E aí nós vamos entender porque o versículo que nós lemos, o Salomão disse em Provérbios 3:4, onde ele diz assim, que eu ache, que eu encontre, que eu caia na graça, no favor de Deus e dos homens. Durante esse mês, queridos, nós precisamos buscar um resgate de cair na graça de Deus e dos homens. Eu disse na nossa célula esta semana,
Esta é uma oração que eu particularmente faço diante de Deus todos os dias. Fica hashtag a dica. Senhor, que eu ache graça diante de Deus e dos homens. Quantas vezes, queridos, eu já orei assim: Senhor, que eu ache graça diante de Deus, dos pastores César e Emma Cláudia, que eu ache graça diante da apóstola Valnice, que eu ache graça diante dos meus 12, que eu ache graça diante da Insegec, que eu ache graça diante dos pastores do presbitério, que eu ache graça diante das pessoas da minha cidade, que eu ache graça diante do prefeito, que eu ache graça diante dos meus pais, que eu ache graça diante dos meus amigos. Queridos, quantas vezes eu já fiz essa oração e coloquei nome de pessoas. Por exemplo, você vai resolver uma situação num órgão público, num órgão federal, você vai resolver uma situação em que você precisa pagar alguma coisa, você vai no banco resolver uma situação em que depende de um favor, de uma graça da parte de Deus, que você diz só por Deus para isso acontecer. Você vai, uma causa às vezes, queridos, para resolver diante de, lembrei aqui do Franco, uma causa de juiz, advogado e tal, e você precisa estar diante de uma pessoa, do seu patrão, do seu gerente, do seu administrador, do seu amigo, do seu professor lá na faculdade, diante de tantas coisas, diante de uma prova que você precisa executar. Qual é a oração? Senhor, que eu ache graça diante do advogado hoje, que eu ache graça diante do meu gerente, que eu ache graça diante do gerente do banco, que eu ache graça, Senhor, diante da pessoa que vai me atender naquele órgão público, que vai ser por senha, e tem 50 atendentes, um vai me chamar, que aquele que vai me chamar, Senhor, que eu ache graça diante dos olhos dele. Eu preciso resolver essa situação, que eu ache graça diante desta pessoa. Sabe por quê, queridos? Tem muitas pessoas que acham graça diante das pessoas, mas não acham graça diante de Deus. Só que quem acha graça diante de Deus, normalmente acha graça diante das pessoas. Por isso que ele diz que eu acho graça diante de Deus e dos homens, porque se você for agraciado por Deus, você será agraciado pelas pessoas. Se nós não achamos graça diante das pessoas, queridos, é porque às vezes nós não estamos encontrando graça diante de Deus. Existiam duas igrejas na Bíblia, na verdade são 7 na igreja de Apocalipse. Uma chamava Esmirna era pobre diante dos homens, considerada irmãos simples, irmãos que não tinham nada, irmãos que ninguém dava valor, mas diante dos olhos de Deus, eles acharam graça, favor. Tinha uma outra igreja chamada Laodiceia, uma igreja rica, abastarda, tinha de tudo, sobrava. Diante dos homens, eles encontraram graça, favor, mas diante de Deus, eles não tinham a graça, não tinham a bênção de Deus. Tudo isso é um pouco do resumo daquilo que nós vamos ver durante este mês, queridos. Eu e você precisamos, durante este ano de 2024, encontrar graça diante de Deus, encontrar graça diante das pessoas que nós trabalhamos, você lá na CIA, encontrar graça diante das pessoas que estão ali, diante das pessoas que são seus superiores, diante das pessoas que estão abaixo de você. Pastor Miquel, lá na sua empresa, encontrar graça diante de Deus. A mamãe Gisele, encontrar graça diante de Deus com os filhos, encontrar graça, os filhos olhar para os pais e dizer, eu encontro graça, meus filhos encontram graça nos pais. Tudo isso, que são coisas que às vezes são tão simples, mas nós veremos tudo isso. Recline a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, e eu creio, Senhor, que será um mês muito especial, em que o favor e a graça, em que a habilidade, em que tudo aquilo, Senhor, a criatividade, a frutificação, fará parte das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos abençoe de uma forma sobrenatural neste mês de maio. Seja um mês, Senhor, em que a gente de fato encontre favor, graça, benevolência, mercê, aceitação do Senhor e dos homens. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês.
Tenha uma semana abençoada e até próximo domingo, se Deus permitir, em nome de Jesus. Pastor Miquel.